Como uma garota que tinha um objetivo de eliminar todos os seus colegas de classe, com superpoderes, na verdade mudou de ideia e começou a ser a amiga deles. Hoje a gente vai falar do anime da Nana, que é basicamente um anime em que ela tem uma coisa interessante, que é ela literalmente, né, foi spawnada nessa escola, uma escola em que todo mundo lá tem superpoderes. Tipo assim, tem pessoas que têm poder de voar, tem pessoas que têm poder do fogo, de controlar chamas, outros têm poder do vento, outros têm os poderes tão malucos que eles conseguem até mesmo voltar no tempo. Só que o engraçado é que eles, inicialmente todo mundo acha que é normal, que eles foram lá para a escola para poder praticar mais esses seus poderes, para poder controlar mais eles, para poder, tipo assim, ser como se fossem super-heróis. Eles acharam que nesse universo era mais ou menos que nem no Boku no Hero, em que eles foram para essa escola para praticar os seus superpoderes, para basicamente voltar para convívio normal, que eles saíram da, basicamente estavam numa ilha para basicamente ajudar todo mundo. Mas não foi bem assim. A verdade é que a grande surpresa é que eles foram levados para aquela ilha, na verdade, não porque os humanos gostam das pessoas com superpoderes. Não, eles veem, na verdade, essas pessoas como ameaças e que precisam sim ser eliminadas para que elas não cheguem a dominar o mundo. Então, só que não pode fazer isso de forma direta, eles fazem de forma oculta. Tanto que a Nana, que é basicamente a garota de cabelo rosa, ela vai para essa ilha, só que ninguém sabe disso, com esse objetivo de eliminar todo mundo daquela ilha, todos os colegas da sala, pois o exército recrutou ela desde criança para esse objetivo. E nisso a gente vai acompanhando a série e tudo mais. Tipo assim, no primeiro episódio, ela falando para poder se distrair, se camuflar entre eles, que ela tem o poder de ler a mente das pessoas, sendo que na verdade ela não tem poder nenhum. Ela estava usando apenas da lábia para poder enganar eles. E ela consegue enganar até um garoto lá, que parece que começa até a gostar dela e tudo mais. E ela, antes de eliminar, ela gosta de saber qual é o poder que essa pessoa tem, para usar esse poder contra ela, ou basicamente poder usar mais para frente, sim, eliminar outra pessoa com superpoderes. E nisso ela basicamente o que? Ela vai junto com ele lá para um lugar lá de penhasco. Depois que ela descobre que o poder dele era neutralizar os poderes das outras pessoas. Ele conseguia, tipo assim. Aí ela viu nele uma ameaça de que, se ele continuasse existindo, ele poderia, na verdade, ser um líder. Já que ele tem o poder de neutralizar os poderes dos outros, as outras pessoas com talento, ele poderia o quê? Usar esse poder para neutralizar, para poder o quê? Literalmente liderar. Tipo assim, decidir a hora certa que eles vão usar ou não esses poderes. Nisso ela viu uma grande ameaça, como o próprio anime diz, à humanidade. Esse é o primeiro alvo dela. Até aí de boa. Você vai acompanhando, ela vai lá, leva ele para um precipício e vai pra vala. Menos um a colega de classe. E sobra só o relógio dele. Nisso a gente vai acompanhando ao longo da série, dos episódios, a saga dela literalmente eliminando cada um de seus colegas de classe. Vários outros morrem nas mãos dela. Só que chega até um ponto em que ela, quando ela estava com o objetivo de eliminar alguém que tinha o poder de, na verdade, de curar, só que ela basicamente lambia, ela percebeu que nem todo mundo daquele universo, mesmo se ele fosse lá para a humanidade, seria pessoas ruins. Na verdade, como essa garota, poderia, na verdade, ajudar mais as pessoas. Poderia, tipo assim, se tiver em uma situação de... Ela poderia atuar como uma médica, já que ela tinha o poder da cura. Ela conseguia curar as pessoas e tudo mais. E até mesmo, no momento mais para frente na obra, literalmente quando ela quase foi de Vasco,
poderia literalmente, quase matou. Ela foi lá e se sacrificou a sua vida para que ela pudesse viver. E nisso ela percebeu que não, mano. Não é porque os caras têm superpoder que eles literalmente são vilões. Que é tipo assim, então essa narrativa tá errada. Talvez o que tenha acontecido no passado foi que as pessoas que estavam com tinham superpoderes eram muito, tipo assim, escanteadas, ou elas tinham um ego muito inflado. E elas, na verdade, por elas ter essas características, aí elas se achavam que ela mandava em tudo. Por isso que teve as guerras anos atrás. Então, ela pensou, eu posso, na verdade, o quê? Conviver com essas pessoas e tentar fazer com que elas sejam boas pessoas e ajudem a humanidade nos seus problemas que tem cotidiano. Tipo assim, que as pessoas que têm superpoderes, eles combatam outras pessoas que têm superpoderes para que, tipo assim, fique nivelado, para que a paz continue reinando. E que talvez até mesmo eles possam viver uma vida pacífica, já que nunca se sabe naquele mundo se alguém vai nascer ou não com superpoder. Então, a ideia seria fazer com que essa pessoa, se nascer com algum talento de superpoder, seja pro lado do bem. Acredito eu que ela pensa nisso por causa da amiga dela, que tem um cabelinho todo encaracolado, depois que ela tem esse convívio. Tem essa pequena reviravolta. E nisso o governo ainda mandou outra pessoa lá para basicamente para a escola, para continuar o objetivo dela de eliminar todas as pessoas com talento. Mas infelizmente ela é extremamente incompetente, ela não consegue. Ao contrário da Nana, que consegue disfarçar aquilo ali, essa outra pessoa é muito fraca. Ela literalmente, tipo assim, ela tem a técnica, mas ela não tem totalmente a coragem de ir para os finalmente. E nisso, até a Nana com o Somebody Love consegue convencer ela do contrário. E não apenas isso, como também tem uma outra curiosidade, é que agora essa segunda parte no mangá, que no mangá mais para frente na história, até mesmo a pessoa que ela achou que tinha ido de Vasco lá no início da série, não, ela não foi de Vasco. Ela ainda está viva e parece, pelo que eu li mais ou menos, ela agora está trabalhando para o governo, para eliminar as outras pessoas com talento. Ela meio que foi recrutada. E essa história literalmente tem muitas reviravoltas. O ruim dessa história é que não teve segunda temporada, que não adaptou todo esse arco que eu estou falando mais para frente. Depois que a garota de cura, infelizmente, morre. Que ela se acabou se tornando uma grande amiga dela e infelizmente não sobrevive. Essa parte para frente na obra não foi adaptada, mas é o legal mostrar cada um dos os poderes que eles têm e que na prática eles são só adolescentes que querem viver a vida de boa e tudo mais, tranquilos. Aí que a maioria deles, acredito eu que nem ao menos vão chegar a se tornar vilões. Mas se esse governo desse universo do anime, em vez deles se focarem exclusivamente em eliminar essas pessoas com talento, se eles na verdade, em vez disso, eles focassem em preparar essas pessoas, deixar essas pessoas preparadas para o combate, e que basicamente, tipo assim, um combate para poder serem boas pessoas, eles poderiam, no caso, tipo assim, se a pessoa nascer com poder de cura, poder ajudar, em vez dela causar o fim de várias pessoas, ou até mesmo o extermínio da humanidade, não. Ela faça o oposto. Ela ajude as pessoas a viverem até mesmo mais tempo e sobrevivam à catástrofe. Aí fica aquela dúvida no ar. Será que, na verdade, o vilão são as pessoas com superpoderes ou o governo que quer controlar as massas e quer que, como eles veem que as pessoas com superpoderes são uma ameaça para o seu objetivo, eles basicamente querem com que essa ameaça desse anime seja eliminada de forma rápida e destemida? Quem será que é o verdadeiro inimigo? As pessoas com talento? Ou o governo que pega crianças que infelizmente tiveram passados traumáticos e usam elas apenas como massa de manobra?
É uma dúvida que ficamos no ar. E esse basicamente é o anime que eu... A única coisa que eu lembro é o anime da Nana, que é esse aqui do canto, que o objetivo dele inicialmente era de uma garota que tinha que era basicamente eliminar todos os seus colegas de classe. Mas ela viu que na verdade o que o governo estava fazendo estava extremamente errado. E que na verdade aquelas pessoas poderiam ser boas pessoas e poderiam, em vez de causar o caos, em si trazer um convívio mais pacífico e harmônico. Quem sabe? No mais, obrigado por ter visto até aqui. Se gostaram do vídeo, é claro, não se esqueçam de deixar um like. Compartilhe com algum colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. E deixe nos comentários o que você acha da Nana. Se você conseguiu chegar até aqui e desse anime da Nana. Se eu despertei a curiosidade de vocês. O lado ruim dessa série é que só tem a primeira temporada. Mas a história compensa. Ela é cheia de reviravolta. Uma hora você acha que vai ser clichê do começo ao fim. Aí quando você vai ver mais pro fim da temporada, ela muda totalmente o arco. E assim vai indo. Até no mangá é tipo assim, é cheio de reviravolta. Pessoa que você acha que já se foi, na verdade, estava escondida e vice-versa. Agora a grande dúvida é, será que a garota que era amiga dela, será que ela realmente se foi? Ou talvez ela vá aparecer mais pra frente? É, a reviravolta é daqui pra ali. Mas, no mais, obrigado por ter vindo até aqui e nos vemos até a próxima.